é verdade, não é verdade, Luiz? Né? Então, essa é uma verdade, né? E eu coloquei aqui, irmãos, me apressar por falta de tempo, na página 425 deste mesmo livro, Conselho sobre o Regime Alimentar, né? Olha só o seguinte, que a Salvação nos diz, nos alerta, que tomar café é pecado, e nos relata uma série de causas maléficas que o café pode causar no cérebro. O cérebro, ele afeta a parte frontal, onde está a razão. Sabia, irmãos? Né? Ele afeta, causa, entorpece a mente toda, né? Engana, é um estimulante. Porque nutriente o café não tem nenhum, irmãos. Não tem. Essas propagandas são enganosas, tudo para ganhar dinheiro que eles fazem. Não tem nutriente nenhum. Então entorpece a mente, destrói a mente, os neurônios, né? É um estimulante. Quanto mais você toma, mais você quer, e assim vai. Por aí vai. Não é? Então, é muito importante essa mensagem. E mais uma desse livro. Olha só o que a Bíblia nos diz sobre açúcar. Né? A Ellen White. Segundo a luz que lhe foi dada, o açúcar, quando usado abundantemente, é mais prejudicial que a carne. Então, eu tenho certeza que muitos de nós adventistas, irmãos, ingerem muito açúcar. Eu tenho certeza. Esses há 11, 7 anos eu vi. Comem bolo, sorvetes, né? Eu sei que comem bastante, refrigerantes, tudo tem açúcar. Cafés, tudo. Irmãos, eles são veneno, o açúcar é um veneno, irmãos, mortal, meus queridos. Além de causar outras doenças, né? Como a diabetes, outras coisas, né? Glicose, que é o aumento de açúcar no sangue. Terrível, irmãos. Eu tenho certeza, irmãos, que se eu falar para vocês aqui de quem tem diabetes, vocês vão me dar uma lista grande e outra lista enorme de quem morreu. Eu mesmo conheço várias pessoas que morreram de diabetes por ter diabetes. Vocês entendem, irmãos, o açúcar ele é mortal, é um veneno, irmãos. E não é só nós, adventistas, que tem esses estudos, esses doutores nessa área de medicina, né? Os não cristãos também é a mesma coisa, irmãos. Não cristãos também afirmam que o açúcar, a carne são perigosos para a saúde, irmãos. Próximo. Irmãos, e as bênçãos de Deus, meus queridos? É condicional? Sim ou não, irmãos? Ela é condicional? Sim. Sim? Perfeito, irmão. As bênçãos de Deus é condicional. Nós vamos só receber as bênçãos se obedecermos a Deus. Então vamos lá, mais uma vez, vamos entrar na Bíblia. Em Êxodo capítulo 15, verso 26, o que a Bíblia nos diz se nós obedecemos os mandamentos de Deus em relação à saúde. É interessante, irmãos. Então, as bênçãos de Deus é condicional. Olha a importância de obedecermos a todos os mandamentos de Deus, queridos. Êxodo 15, 26. Amém, meus queridos? Amém. Ele disse: se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo, correto em algumas traduções, e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. Em outras traduções, que te sara, né? Irmãos, é muito claro. Quais eram as doenças que os egípcios tinham? Com certeza é as doenças que nós temos hoje aqui. Câncer e tudo mais, doenças que acabam com o corpo e levam à morte, irmãos. Todas as doenças tinham, né? Por quê? Porque eles não obedeciam a Deus, faziam o que era impuro aos olhos do Senhor, faziam o que era errado. Nós vimos aqui alguns exemplos de novo, de povo reclamão. Eles queriam fazer a vontade dele, não a vontade de Deus, né? E Deus tá bom, já que vocês querem isso, então vamos lá. Murmuradores. Reclamadores, murmuradores não. Né? E como eu falei para vocês, nós temos um povo de Egito dentro de nós. Não adianta, todos nós. Então, se nós obedecermos, sim, é condicional. Se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo e se guardarem os meus mandamentos, eu não castigarei. Não vai castigar, irmãos. Se Deus, né? Se nós obedecemos a Deus, Deus não nos castigará, meus queridos. Se nós obedecermos a Deus e os seus mandamentos, nós vamos receber as bênçãos. É muito claro isso aqui. Mais um, irmãos, mais um aqui. As bênçãos é condicional. Sim, é condicional. Deuteronômio, capítulo 28, versos 1 ao 6. O que diz lá?
Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos, viu? Não é alguns mandamentos, não, irmãos, todos, inclusive da alimentação, todos os seus mandamentos, hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, irmãos, Deus promete bênçãos, Deus exaltará esse povo, né? Verso 2: todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Verso 3: vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas de sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Isso é bênção, não é, irmãos? Deus promete bênçãos ou não promete? Amém. Promete sobre esse. Então isso é muito claro, irmãos. As bênçãos é condicional. Só vamos receber as bênçãos se Deus, se nós obedecermos ao nosso Deus, irmãos. E se não obedecermos a Deus, irmãos? E se não obedecermos a Deus? O que acontece, irmãos? Deuteronômio 28, 15 a 20. Se. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não mudares e cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje ordeno, então virá sobre ti essas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito será no campo, maldito será. O contexto de todos os mandamentos, eles decalcam, né? Mas, como diz, são todos os mandamentos, não está incluído os da alimentação também. Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e as das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo que há usares a mão para fazer. É claro isso, irmão. Isso é para os dias de hoje, irmãos. Pessoas sem discernimento, comendo o que quer, brigando, né? Bebendo o que quer, bem entende. Não tem discernimento, irmãos. A mente fica pesada, entorpecida, até que sejas destruída, até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixastes. Irmãos, eu creio na palavra de Deus, eu creio nos escritos da serva do Senhor. A pandemia está aí, né? Faz parte dessa. Isso, irmão. A pandemia dessa promessa, nos ensinou muitas coisas, adiantou muitas coisas, né, meus queridos? Né? Nos abriu mais a mente ainda, né? Eu creio que abriu a mente de pessoas que estavam fechadas, né? Chamando a atenção das pessoas. Porque oraram a Deus. E engraçado que envolve também a nossa pregação. Sim. Porque envolve a alimentação, né? Eu acredito que muitos vão acreditar na pregação do Adventismo quando vir as pragas e elas não alcançar o povo que obedece o mandamento de Deus, né? Desde a alimentação até o mandamento de tudo. E aí eles vão ver a diferença e falar, pô, as pragas não chegam, até nós de chegar a eles. Não, e aí vão entender que é por conta disso. Nada, eles vão achar, ao contrário, eles vão achar. Mas um pouco. Eles vão pensar que nós, em vez deles pensarem bem, eles vão pensar que é nós que estamos trazendo. Mas depois muda isso, para eles. Mas depois vai mudar isso, porque a própria Ellen White mesmo ela fala que muitos lá fora vão ser alcançados por causa da diferença de quem obedece e quem não obedece. Vocês estão corretos, certinho. A diferença é que um pouco antes a praga ela consuma o fechamento da porta da graça. Sim. Certo? Sim. Mas eu creio que no auge da nossa pregação vai ser no decreto dominical. Isso. Ali vai ser o ápice das duas classes. Ali vai ser a pregação nossa, vai avançar. Ali vai ser o alto clamor e o Espírito Santo vai vir sobre nós e derramar a sua cerveja. É ali, né? No decreto dominical vai acontecer tudo isso aí. Aí nós vamos ter vai ter a classe também das pessoas que vão pensar que nós somos catadores de várias coisas, né? Do anticristo vai vir e ao mesmo tempo outra multidão vem para nos ajudar a nós, que é o povo sair da Babilônia. Vamos entender essa mensagem. O livro Eventos Finais. Isso, Eventos Finais fala isso. Seria um grande conflito também, mas bom. Capítulo 14. Isso. A senhora White, ela escreveu lá que são duas classes de povos. Uma classe
existe uma fileira de pessoas carregando a bandeira ensanguentada de Emanuel e existe uma outra classe carregando a bandeira de Satanás. Verdade. Aí ela fala que muitos que estão carregando a bandeira ensanguentada de Emanuel vai passar para onde? Para a fileira onde estão carregando a bandeira de Satanás. E muitos que estão carregando a bandeira de Satanás vão passar para a fileira dos que estão carregando a bandeira ensanguentada de Emanuel. Verdade. É desse jeito que está escrito lá. No livro Grande Conflito, página 608, fala retratando aos ex-adventistas que saíram, eles vão defamar nós e vão se tornar os piores inimigos. Já estão fazendo, muitos. E os piores inimigos dos antigos irmãos. E eles vão passar para fileiras de Satanás, inventando mentiras, né? Então vão muitos contra nós. E Já estão, né? O conflito, ela continua dizendo, irmão, é uma parte tão triste, que muitos que saíram, ou que sairão, ou que sairiam da igreja, da presença de Deus, por causa de irmãos. Perfeito. Muitos irmãos, atitudes e comportamentos de irmãos dentro da casa de Deus, tirariam muitos da presença de Deus. Está lá no Está lá mesmo. Nossa, eu vejo assim que Isso é triste. vai a nossa, né? Uma pequena demonstração de que saímos dos casos de irmão é uma fraqueza. Atitude É uma fraqueza, e né? comportamento. Às vezes a pessoa fala assim, mas a gente tem que olhar para a cruz. Sim, nós temos que olhar para a cruz. Sim, você tem que estar na igreja por Cristo. Sim, você tem que estar na igreja por Cristo. Mas nós somos seres humanos e temos sentimentos. Né? Então, isso pesa também, porque às vezes a pessoa ela deixa de ir à igreja, mas ela fica em casa, né? E ela fica ali se lutando e se esforçando para se manter na presença de Deus. Mas não é bem assim. Isso, Não tem é que assim. estar na casa ali mesmo. Aí ele fala, se está com problema com o seu irmão, vai ter com o teu irmão. Vai ter Exatamente. com o teu irmão, né? Joga ali, tudo tem que jogar. Mas deixar ele para a igreja, né? Por causa do irmão. É errado, não que seja salvo, não é igreja. Mas Paulo lá em Hebreus 10, 25, ele fala assim, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Naquela época. Antes passando ações de graças, orações, tudo, para que tudo, né? Então, irmãos, ela demonstra realmente uma certa fraqueza, né? Difícil. Irmãos, esse slide aqui está nesse livro também tem, se vocês forem assistir um dos vídeos, está atrás da minha biblioteca, vocês vão ver a capa dele, saúde e imunidade, de onde eu tirei até o tema. Os segredos dos adventistas. Os adventistas ensinam e incentivam há mais de um século, ou seja, quase 2 séculos, século e meio, né? A prática de 6 hábitos saudáveis, simples, capazes de prolongar a vida em 10 anos ou mais, né? Os outros remédios depois, né? Não fumar, não tomar bebidas alcoólicas, ou seja, antes aqui, capaz de prolongar a vida em 10 anos ou mais, tá? Né? Não sei se você já viu uma matéria que passou há uns 10 anos atrás no SBT, chamado SBT A Idade. A repórter Ana Paula Padrão foi lá em Loma, uma cidade dos Estados Unidos, onde só adventistas. Lá na Califórnia. Pesquisas demonstram lá, mostra que os adventistas de lá vivem mais tempo e felizes do que o resto da população dos Estados Unidos. Interessante isso, né? Interessante, né? Então, irmãos, nós temos a mensagem, nós temos a luz, nós devemos pregar, irmãos. Já falei isso aqui algumas vezes, vou falar. Sem medo, irmãos, devemos pregar as 3 mensagens evangélicas que estão em íntima relação com a saúde, meus queridos. Nós vamos chegar lá. Tinha pessoas de 100, 102, 103. A mais 110 novinha anos. lá que ela entrevistou na época, a mais jovem, tinha 70 anos. E por quê, irmãos? Porque nós temos o hábito correto na alimentação. Você sabe que qualquer lugar do mundo, no Brasil, esses fast foods que tem por aí, irmãos, só porcaria, irmãos, esses lanches, meus queridos. Eu era comedor desses lanches também, mas eu conheci a mensagem do larguei, graças a Deus. Uma vez eu ia morrendo por causa de um lanche desse, irmãos. Morrendo mesmo, fase terrível de morte nele. Eu e
Eis minha, nós estamos morrendo porque nós ingerimos essas porcarias de salgados da rua, meus queridos. Hoje eu entendo o chamado de Deus para mim. Eu entendo o que é chama. A gente começa a entender, abrir nossa mente, porque Deus livrou da gente de tantas coisas. Tudo tem uma causa, tudo tem um porquê, irmãos. Então, irmãos, as pessoas elas se enchem de porcarias, esses alimentos que dão, né? E vai uma vez eu fui no shopping, irmãos, pedi a comida vegetariana. Você acredita que eu fui atendido depois de 40 minutos? Por quê? Porque eu estava priorizando as porcarias, os lanches. Viu? Eu falei, irmão, ou amigo, eu preciso. Aí eu entendi. Para eles que compensa mais essas porcarias. Olha só como o mundo, olha só como nós não devemos amoldar esse mundo, irmãos. É o contrário, irmãos. É o contrário. O mundo oferece, o mundo dá. Totalmente diferente, irmãos. Nós cristãos. Então vamos lá, irmãos. Esses 6 hábitos aqui são vários. Não fumar, não fumar bebidas alcoólicas, não consumir nenhum produto de origem animal, né? Comer nozes várias vezes por semana, viu? Nós aconselho aqui, né? Várias vezes por semana, comer essas nozes, castanhas, né? Coisas cereais, alimentos puros. Praticar atividade física regular. E 6, manter o peso normal. Tem que se manter, irmão, através desses alimentos, o peso normal, meus queridos. Então é importante que é muito bom, saúde e longevidade, meus queridos. A importância da reforma de saúde para os dias atuais. Olha só que a serva diz. Em 10 de dezembro de 1871, foi mostrado novamente que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Amém. É ou não é importante a mensagem de saúde, irmãos? É É muito importante, meus queridos. Não é à toa que eu estou aqui, irmãos. Não é à toa. A chuva serológica é capaz de não vir sobre quem não mudou. Quem não a tem, reforma irmãos, de não saúde. adianta. Vai pedir e o Espírito Santo não vai Não ter. vai dar. Não vai Eu ter. estava pensando esses dias, eu falei assim, será que a chuva serológica vai vir para as pessoas que não têm Não, a reforma de pessoa saúde? não vai perceber, ela vai estar caindo. Isso, não vão perceber. Exatamente. não vai Perfeito, irmãos. perceber. Vocês estão bem, irmãos. Parabéns, parabéns. Então, está preparando o povo para a vinda do Senhor. Ela se acha tão ligada à terceira, não é a primeira, a segunda, é a terceira mensagem. Qual que é a terceira mensagem angélica, meus queridos? Como as mãos estão. Tá, então, a terceira mensagem são as 3 da conquistadoras. A terceira, falando da terceira. Ela diz assim: se alguém adorar a besta, a sua imagem, né? Não fala assim? Se alguém adorar a besta, a imagem, e aceitar na sua fronte, na sua mão, este também beberá o vinho da ira do caso sem mistura. Esse é sem mistura. Sem mistura, do caso de Deus. E serão atormentados de dia e de noite, não é isso? E olha só como o verso 12 ele termina. É muito claro, irmãos. Basta a gente ter uma mente aberta. Somente quem não quer não enxerga. O verso 12 diz assim: depois da tribulação, nós vamos passar. Aqui está a perseverança dos santos, que é a continuação da terceira mensagem, né? Os que guardam os mandamentos de Deus e que têm a fé no Senhor. O contexto das 3 mensagens é a coração, junto com o Apocalipse 13, capítulo anterior. É claro, envolve a razão ali. Então está intimamente, ali vai ver a razão, a fronte, a coração. E lembra ali também, na arca ali da aliança, que João viu no céu? O que tem lá na arca da aliança, no céu? Maná, é isso mesmo. Tem as salas dos tábuas de pedra, né, que é os 10 mandamentos, e tem a vara de Arão que floresceu. O maná, irmãos, é claro, envolve a alimentação saudável. Está onde está ligado a mensagem angélica? Não é com a alimentação, principalmente a terceira, a razão. Com a alimentação. É muito claro, meus queridos. É muito claro, só enxerga e não quer. Então, irmãos, nós vamos agora ver quais são os outros remédios que nós devemos ter em nossas vidas. Será que nós estamos praticando esses remédios, irmãos? Olha só que interessante. Água. Água, né? Por estudos que eu vi e fiz, é comprovado que nós devemos beber pelo menos 2,5 litros de água por dia. 2,5 litros. Temos que beber, irmãos. Tirar as impurezas. Esse aqui não vai nem 500 Não, irmão, beber, irmão. Olha, eu vi uma reportagem dizendo que quando a pessoa espera beber água quando tiver sede, é porque o organismo já está desidratado. Tem que beber sem sede. Sem sede, Tá bebendo exatamente. de água deve tirar do peso da pessoa, né?
Isso. Os 2 litros é o mínimo, irmão. É o mínimo. Não, é 2,5 litros já tá bom, né? Mas Se 2,5 você precisar pouco, é bebe isso. pouca água. Se precisar muito, bebe mais água. que nem eu, quando não tem muita sede, eu vejo meio assim. Chega a 2 ali entre 1,5 litro a 2 litros. Eu não tenho sede. Agora, quando eu tenho sede, e principalmente no calor, aí ultrapassa O bastante. ideal é 2 É, o corpo pediu, você tem que beber. Aí já não importa a quantidade, entendeu? Mas o ideal é 2 litros É que eu vi no YouTube, de água por dia. eu vi no YouTube que a gente deve beber água de acordo com o nosso peso. É, o Cavalzuto também falou isso. Ele falou que parece que era 20 ml Que dá 2 litros, né? Para cada 10 litros, para Isso, cada dá- 10 quilos. Equivale a 2 litros. Mano. Então, 2 litros já por dia. são 8 copos. Isso, porque ele 8 ensinou litros, 8 copos. Chega a 2 litros. Dá 2 não litros. consigo, É 2 litros. Senão eu não saio muito. Eu já tomei. É isso mesmo, tá certinho. 2 litros dá 8 copos. É, 8 Certinho. copos. Pois é. Ar puro, irmãos. Aí você tá difícil. Nós devemos ir para um lugar, irmãos, respirar puro. E Você- principalmente pela manhã, porque não tem carros, caminhões, ônibus, né? Jogando aqui esses gases poluentes que poluem as interior, praias. tem que mudar E exatamente, né? O ar puro. Confiança em Deus, irmãos. É confiar em Deus, irmãos. Se você está pregando essa mensagem, se você tem um testemunho, irmãos, confie em Deus. Ele vai fazer. Vai dar bênção para você. Com certeza. Que Você eu não sei que tem de dúvida. tudo é confiança. Confiança em Deus. Confiança em Deus. Irmãos, pesquisa também nos mostra que devemos descansar entre 7 e 8 horas por Esse noite. daqui, ó. Esse aqui, 7 horas da noite. Irmãos, Ele lá, eu já vou dormir. Ele tá lá trabalhando. essa é uma parte que eu tenho que eu devo, viu? Eu não consigo às vezes, irmãos. E às 8 horas para descansar. Eu acordo de madrugada. Tudo bem que eu oro, mas às vezes eu demoro muito para dormir. Tem noites que eu durmo mal, mas também tem noites que eu durmo muito bem. Muito bem. Estou descansando bem e acordo com mais Estou disposição. falando nisso porque, de acordo com o estudo, você tem que dormir 2 horas antes da meia-noite. É, Tem eu que ia falar isso dormir também. antes das É, 2 horas antes da isso, meia-noite. isso mesmo. Só 10 horas. Eu não consigo. Mas sabe por que eu não consigo? Porque eu trabalhava à noite e eu não consigo voltar ao normal. Então, a noite para mim está ótimo. Quando é durante o dia, acordo tarde. Nosso corpo, infelizmente, é mais rápido a acostumar com maus hábitos, Pois é. né? Pois Do que é. com os bons hábitos. Tem um processo. É como eu mencionei para vocês aqui. Na alimentação, aos poucos, é um processo. O sacrifício, ele vai. Ó. A santificação do cristão é dia a dia após dia. Até a volta de Jesus, onde nós vamos pecar menos, né? E sim, nós estamos prontos, maduros o suficientes. Se a gente não tiver determinação, a gente não faz. Não vai. Não faz. Primeiro você faz a sua parte, o Espírito Santo faz a dele. Não é? Primeiro fazer a sua parte, sacrificar, sacrifício vivo, como mencionei para vocês algumas vezes. E Deus fará a sua parte com certeza, Com né? certeza. Se nós obedecermos, a Bíblia é clara, Deus vai dar bênçãos, com certeza, irmãos. Com certeza. Equilíbrio, mais um, irmãos. Quinto aqui, ó. Equilíbrio. Irmãos, às vezes a gente passa chega ao extremo, né? É domínio próprio. A Bíblia é clara em falar, é o fruto do Espírito Santo, em Gálatas 5, 22 e 13, né? O domínio próprio é um deles. O equilíbrio é um deles. Porque o domínio próprio nos leva ao equilíbrio. Isso, ele equilibra, né? A mansidão também, Se a ele gente nos leva. tiver domínio próprio, a gente não consegue equilíbrio. Exatamente, então nós devemos, né, ter equilíbrio na vida, em tudo, temperança, né? Temperança em tudo. Porque às vezes nós acabamos exagerando e acaba nos prejudicando nós mesmos, com falta de equilíbrio em tudo, né? Em tudo, né? Seja na vida espiritual, familiar, como um marido, um pai, tem que ter um certo equilíbrio em nossas vidas, né? Para que Deus derrame suas bênçãos. E exercício físico, irmãos. Outra coisa que eu preciso mais praticar em minha vida, né? Eu preciso eu faço às vezes algumas caminhadas, né? O Cooper, né? Dr. Cooper, que hoje dá o nome Cooper, né? Então, exercício só caminhada, irmãos. Né? Quem gosta de fazer academia, faça academia, isso é muito bom. Eu fiz academia, irmãos. Faça academia por causa da saúde. Isso. Mas eu detesto. Ai, não posso. Faça caminhada, uma corra, faça Eu não aquela. posso, eu tenho artrite reumatoide. Alongamentos. Eu faço bastante alongamentos em Do casa. lado esquerdo. E eles ele é concentrado no tornozelo e na mão. É hereditariedade. Então vai passando, né? Que
Deus fala que eu visitarei a iniquidade do pai do Senhor. Infelizmente, irmãos, nossa. Da minha avó. Né? Minha avó tinha. E eu herdei. E como nós mencionamos agora há pouco, a irmã, né? Luz solar, vitamina D, meus queridos. Pelo menos 20 a 30 minutos de sol, né? Para tomar, isso é muito bom, né? Para pegar um tom de pele e a vitamina. Mas eu ouvi de uma irmã essa semana, lá no Capão Redondo, até eu vou te levar lá, ela tem uma loja na e ela falou uma coisa que me chamou a atenção. Eu acho que ela tem razão. Foi rápido nós conversando, estava eu, o outro irmão lá, tal. Eu fui no médico lá, né? Para poder buscar tratamento natural. E aí ela falou, irmã, para você absorver realmente o sol e a vitamina D, você tem que estar num lugar, e ela falou nu, sem roupa. Ela falou, você tem que estar sem roupa ali, você tem que ficar exposto, você fica exposto ali. E aí eu comecei a pensar, sabe, irmão, aquilo me chamou a atenção, eu não quis me aprofundar mais no assunto. Mas eu fiquei ali pensando. E é verdade, irmão. Eu concordo. Que cadê você ficar no Eu também sol? já ouvi isso. Em cima da laje, sem roupa. Ela falou, para você absorver a vitamina D, da luz solar, irmão. E ela falou mais outras coisas. Você tem que estar num lugar onde você expôs o corpo todo, meu irmão. Irmãos, na praia, então. Porque senão- eu quando vou fazer isso, eu pego uma camisa bem curtinha, colada, e uma bermuda bem curtinha. E vou pra laje. Vou pra laje Mas no diz que sol. só nos braços, diz que já Não é o serve. suficiente. Mas o ideal seria